Olá, com imensa alegria estamos chegando à conclusão da Bhagavad Gita. Estamos hoje iniciando o capítulo 18, a perfeição da renúncia. E vamos ao verso 1 hoje e vamos entender o que é renúncia, vamos entender o que é ordem de vida renunciada e como podemos obter essa renúncia através de um conhecimento transcendental, um conhecimento direcionado acerca da Suprema Personalidade de Deus. Então, aqui no capítulo 18, vamos aprender sobre o serviço devocional, que é a meta última da vida, que é uma forma de agradar o Supremo e uma forma da alma se elevar em conhecimento, porque para servir ao nosso Pai Criador, ao nosso querido Krishna, ao nosso querido Deus, ao Senhor dos Senhores, ao Mestre dos Mestres, precisamos aprender sobre Ele. E estamos aqui na Bhagavad Gita já há algum tempo, desde o ano passado, estudando sobre os versos da Bhagavad Gita, para que a gente possa obter esse conhecimento transcendental e a gente possa entregá-lo ao Senhor, como uma oferenda, né? O Om Tat Sat, ou seja, eu entrego tudo na mão de Deus, para que Deus abençoe este ato desse serviço, né? Então, vamos à conclusão, a perfeição da renúncia. Capítulo 18 da Bhagavad Gita, verso 1. Om Agyana Timirandasya Agyana Jana Salakaya Shakshu Militai Enatasmai Shigruvena Maha. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, esse mundo material, o meu mestre espiritual abriu meus olhos com a tocha do conhecimento transcendental. A tal mestre espiritual eu presto minhas respeitosas reverências. Salve Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, salve Srila Prabhupada. Arjuna disse, verso 1, ó pessoa de braço poderoso, desejo compreender o propósito da renúncia. Então Arjuna perguntando à Suprema Personalidade de Deus, me explique sobre renúncia. E também me explique sobre a ordem da vida renunciada. Ó matador do demônio queixo, Senhor dos sentidos. Então aqui Krishna é chamada de Shri Hrishikesha. Shri Hrishikesha é uma das formas de Deus dar esse poder para que a gente possa controlar os sentidos. Ele mostra o caminho para que a gente possa chegar a esse autocontrole, né? Por isso que aqui ele é chamado de Senhor dos sentidos. E a Arjuna disse, por favor, me explique sobre renúncia, como viver uma vida renunciada, porque eu preciso entender sobre isso. E nós também precisamos entender sobre isso, né? Então, Srila Prabhupada diz aqui no seu comentário, ele diz, o Senhor Krishna diz na Bhagavad Gita que o serviço devocional à Suprema Personalidade de Deus é a meta última da vida. Nós pensamos que a nossa meta é ganhar dinheiro, é ter bens materiais, é ser rico, bilionário, trilionário, é ter fama. A gente pode até ter, mas isso no instante se acaba, porque fama eterna só Deus o tem. Riqueza eterna só Deus o tem. Então, a gente tenta, nós almas tentamos sermos parecidos com Deus, né, que tem essas opulências todas ilimitadas. Mas aí, a meta última da vida não é essa, e sim a gente obter um conhecimento para que a gente possa aplicar o nosso serviço a Deus. Servir. A gente serve a tanta gente, serve a coisas materiais, serve a família, serve a patrão, serve a relacionamento amoroso, amigo, e a gente se esquece de aprender como é que a gente pode servir a Deus, né? Então, o serviço devocional aqui é ensinado como a meta última da vida, né? De todos os yogis, aqueles que praticam yoga, união a Deus, e são chamados de transcendentalistas, aquele que sempre me vê dentro deles é o melhor. Então, com essa consciência que Deus está no meu coração, como a grande alma na pequena alma, eu vou vendo Deus no coração de todos, que é justamente o Namastê. Namastê é o meu Deus, salve o seu Deus, Namastê. Que na Índia, todos os lugares a gente posta as mãos e faz Namastê, ou seja, meu Deus, saúde o seu Deus. Então, Deus está no coração de todos. Então, quando a gente pratica essa consciência, nós estamos em yoga, em união com Deus, né? E aqui,
vamos entendendo o conhecimento, a renúncia e as atividades. Mas dentre essa trilogia, conhecimento, renúncia e atividade, a mais importante é o serviço devocional a Deus. Se você pratica serviço devocional a Deus consciente, você já está num bom caminho, num caminho de luz, né? Os atos devem ser executados em conexão com o Senhor Supremo, representado sempre pelo Om Tat Sat, que é para purificar todos os atos materiais e para estar ligado com a pessoa suprema, né? E o serviço devocional é o propósito último da vida. A gente servir a Deus é o propósito último da nossa vida, da alma, filha de Deus no corpo material. Então, com essa consciência, a gente avança em serviço devocional. Assim, vamos definindo que o propósito da vida é a conquista de nossa posição transcendental como alma e vamos estar acima dos 3 modos qualitativos da natureza material, praticando o serviço devocional e buscando essa renúncia e buscando essa vida renunciada, e assim vamos, através desse autocontrole dos nossos sentidos, vamos pedir a Deus, que também é o Senhor dos sentidos, que nos dá essa possibilidade de nos controlarmos com os nossos sentidos, vamos buscando alcançar essa serenidade mental e esse avanço espiritual. E também vamos matando o demônio da dúvida e da ignorância. Porque quando a gente tem dúvida e ignorância, a gente não conhece Deus e a gente não sabe sobre Deus, né? Então é importante estar buscando essa renúncia, estar numa vida renunciada, estar controlando os sentidos, tendo uma mente tranquila, calma, e estar saindo dessa ignorância que nos impede de conhecer a Suprema Personalidade de Deus. Verso 2. A Suprema Personalidade de Deus disse: a renúncia a atividades que se baseiam no desejo material é o que os grandes eruditos chamam de ordem de vida renunciada. Então, a Suprema Personalidade de Deus explica: aqueles que vivem uma vida renunciada, servindo a Deus, conectado com Deus, pensando em Deus, fazendo tudo para agradar a Deus, mesmo nesse mundo material, cantando os santos nomes de Deus, entregando todas as atividades para Deus purificar, porque Deus é o permissor de todas as nossas atividades. Então, estando com essa conexão ligada diretamente aqui com Deus, nós vamos nos purificando e nós vamos nos elevando nesse processo de vida em renúncia a Deus e na renúncia de nossa vida. E isso não quer dizer viver enclausurado, nem viver em mosteiros, em locais assim, não. Também se pode fazer isso, mas a gente pode ter uma vida normal, só que a gente, tudo que faz, tudo que come, tudo que recebe, tudo que dá, a gente primeiramente Om Tat Sat, e a gente oferece a Deus, e aí a gente vai se livrando desse cativeiro material e vai se livrando de buscar esperando sempre que venha um resultado das nossas ações. E a nós não pertence esse resultado, pertence a Deus. Deus é que sabe o merecimento de cada um de nós. Então você tem que fazer apenas por amor e esquecer os resultados. E aí você vai renunciando a esses resultados dessas atividades fruitivas, né? Que os sábios chamam de renúncia, né? Então, Srila Prabhupada nos diz aqui: essa é a instrução do Bhagavad Gita, que devemos abandonar as atividades que conduzem ao conhecimento, que não devemos abandonar as atividades que nos conduzem ao conhecimento espiritual avançado, mas sim que a gente deve executar as atividades em troca de resultados. Essa atividade em troca de resultado é que deve ser banida da vida, mas essas atividades que conduzem ao conhecimento espiritual, ouvir a Bhagavad Gita, ler a Bhagavad Gita, né? Essa sim é o caminho transcendental, é o caminho de renúncia. Quando eu quero ouvir sobre o Senhor, Deus, Krishna, eu estou querendo direcionar minha vida para uma plataforma transcendental melhor e maior e mais iluminada, né? Então, a gente precisa entender isso para que a gente possa eliminar esses sacrifícios, essas oferendas, essas promessas que só são movidas por desejos materiais. Como se Deus fosse responsável
de nos dar tudo aquilo que a gente quer materialmente, né? E não é bem assim. Deus não é um comerciante para estar trocando com você, vivendo em um comércio de desejos, digamos assim, né? Então devemos abandonar esses sacrifícios que querem resultados e sim buscar a purificação do nosso coração, que está cheio de impureza, né? Coração pesado, cheio de impureza, e também buscar o conhecimento para que possamos avançar espiritualmente. Verso 3. Alguns doutos declaram que todas as espécies de atividades fruitivas devem ser abandonadas, porque são defeituosas, né? Mas outros sábios argumentam que os atos de sacrifício, caridade e penitência jamais devem ser abandonados. Então aqui é um comentário sobre aquilo que deve se fazer e aquilo que não se deve fazer, né? Então a gente pode entender isso buscando nas escrituras sagradas, nas escrituras autorizadas. O que é que Deus fala, o que é que Jesus fala, o que é que os sábios autorizados falam acerca das atividades fruitivas, como é que a gente deve se desenvolver fazendo. O que são atividades fruitivas? Atividades materialistas, onde a gente se enreda nelas e acha que elas que é o suprassumo, o sunum bono da nossa vida, e não é. O sunum bono, o grande lance da história é você se voltar para Deus e buscar obter atividades que elas sejam livres de condicionamento material, onde você vai estar executando sacrifícios, caridades e penitências ou não, de acordo com sua vontade, e também seguindo o que as escrituras sagradas nos dizem. Verso 4. Ao melhor dos Bharatas, ouve o que tenho a te dizer sobre a renúncia. Isso é o Supremo Krishna falando. Ó tigre entre os homens, as escrituras afirmam que há 3 categorias de renúncia. Então, a Suprema Personalidade fala para Arjuna. Escute, Arjuna, existem 3 tipos de categorias para que você possa praticar a renúncia, né? Que é muito importante a perfeição da renúncia. Você atingir uma perfeição de renunciar a muitas coisas que não te levam para o avanço espiritual e se entregar a sua renúncia a Deus. Significado de Srila Prabhupada sobre esse verso. Embora tenha várias opiniões sobre a renúncia, aqui a Suprema Personalidade de Deus, Shri Krishna, dá seu parecer que deve ser considerado como definitivo. Então, aqui Krishna nos explica. Então, vamos ouvir, né? O Senhor está presente em pessoa e sua palavra deve ser aceita como definitiva. Então, tudo aquilo que está escrito aqui na Bhagavad Gita deve ser respeitado, deve ser ouvido, deve ser compreendido e deve ser executado em renúncia. Porque quem está falando aqui na Bhagavad Gita é o próprio, aqui Srila Prabhupada, que é uma alma autorrealizada, que é um erudito, que trouxe a consciência de Krishna para o Ocidente, diz: o Senhor está presente em pessoa e sua palavra deve ser aceita como definitiva. O Senhor diz que o processo de renúncia deve ser considerado em função dos modos qualitativos da natureza material em que ele é executado. Então, a gente faz sacrifício, caridade e penitência, e a gente tem essas categorias de bondade, paixão e ignorância. Tem gente que faz sacrifício, caridade e penitência na bondade, às vezes na paixão e às vezes na ignorância, né? E Srila Prabhupada diz: prestem atenção. Por quê? Porque o Senhor Supremo está ensinando aqui sobre a renúncia. Verso 5. Os atos de sacrifício, caridade e penitência não devem ser abandonados, mas sim executados. Na verdade, sacrifício, caridade e penitência purificam até as grandes almas. Por quê? Porque a gente precisa, para que a gente se limpe, se purifique, a gente precisa executar penitências. Como é que a gente vai evoluir na vida espiritual sem penitências, sem prestar caridade às pessoas, ao mundo, ao planeta, aos animais, a nós mesmos? E como é que a gente vai... Tudo nessa vida precisa de um sacrifício, precisa de uma penitência e precisa de uma benevolência de caridade. As pessoas praticantes de yoga, união a Deus, devem executar atos que ajudem a sociedade humana a progredir. Há muitos processos purificatórios através dos quais o ser humano consegue avançar na vida espiritual. O Senhor diz aqui que todo sacrifício que sirva para o bem-estar humano jamais deve ser abandonado,
né? Então, nós vamos continuar executando essas atividades para o bem-estar da sociedade humana, do planeta Terra, para que a gente possa estar se elevando e também elevando outras pessoas também. Então, ele cita aqui exemplos, né? Vários exemplos, né? de atividades, né? Ele fala dos sannyasins, que têm uma vida renunciada, né? Ele fala dos deveres prescritos, dos sacrifícios que são prescritos pelas escrituras, que servem para alcançar o Senhor Supremo. E também ele fala que nada dessas atividades devem ser abandonadas, porque elas purificam até as grandes almas. Então, as grandes almas, as pessoas que estão libertas desse cativeiro terreno, essas almas também praticam a caridade, o sacrifício e a penitência. Portanto, nas etapas, do mesmo modo, a caridade é para a purificação do coração. Se alguém faz caridade às pessoas adequadas, ela será conduzente à vida espiritual avançada. Então, aqui é um comentário de Srila Prabhupada. Então, devemos executar e entregá-las ao Supremo. Aqui encerro estes versos do início do capítulo 18, a perfeição da renúncia. Gratidão.